Em um reino pagão, onde o nome de Deus jamais é pronunciado, uma conspiração mortal ameaça aniquilar um povo inteiro. Mas, por trás dos tronos, dos banquetes e das intrigas, uma mão invisível estava tecendo um plano de salvação. Prepare-se para desvendar o livro de Ester, a prova de que Deus age poderosamente, mesmo quando não o vemos. Imagine um império vasto e opulento, o Império Persa, no século V a.C. Um tempo de luxo e poder, mas também de perigo e incerteza para o povo judeu, disperso por todas as províncias após o exílio babilônico. É nesse cenário grandioso e ao mesmo tempo vulnerável que a nossa história se desenrola. Um rei, Assuero, soberano de 127 províncias, governa com uma autoridade que parece absoluta, mas cujas decisões são, muitas vezes, caprichosas e influenciadas por seus conselheiros. E é nesse palácio, em meio a banquetes suntuosos e jogos de poder, que uma jovem judia, de nome Hadassa, mas conhecida como Ester, é levada. Ela não busca o trono, não almeja a coroa, mas o destino, ou melhor, a providência, a coloca em uma posição que mudaria para sempre a sorte de seu povo. A narrativa de Ester é singular na Bíblia. Curiosamente, o nome de Deus não é mencionado uma única vez em todo o livro, nem sequer uma referência direta ao Criador do universo. Como pode um livro bíblico, que narra uma das maiores intervenções divinas na história de Israel, permanecer em silêncio sobre o próprio Deus? É precisamente nesse silêncio aparente que reside a maior revelação. É a história da mão invisível de Deus, que opera nos bastidores, tecendo os fios do destino de forma tão sutil que, à primeira vista, tudo parece obra do acaso ou da sorte. Mas, como veremos, não há coincidências para um Deus soberano. A tensão começa a se instalar com a figura de Hamã, um homem ambicioso e arrogante que ascende a uma posição de grande poder no reino. Seu orgulho é ferido por um único homem, Mordecai, primo e guardião de Ester, que se recusa a se curvar diante dele. O ódio de Hamã não se limita a Mordecai. Ele se estende a todo o povo judeu e ele trama um plano diabólico para aniquilar todos eles em um único dia. Um decreto é emitido, selado com o anel do rei, e a data é marcada por um sorteio, o Purim, para o extermínio completo. O desespero se espalha entre os judeus. Como um povo sem voz, sem poder aparente, poderia escapar de uma sentença de morte decretada pelo próprio rei? A situação parece irreversível, o fim se aproxima. Mas será que é realmente o fim? Ou será que, por trás da aparente ausência divina e da iminência da tragédia, uma força maior já estava em movimento, preparando o palco para uma reviravolta que desafiaria toda a lógica humana? O ar no palácio de Suzã era denso, com o cheiro de incenso e o murmúrio de intrigas. A corte do rei Assuero era um caldeirão de culturas e ambições, e foi para esse cenário que Hadassa, uma jovem judia órfã, foi levada. Rebatizada como Ester, que significa estrela, ela foi preparada para um concurso de beleza que a levaria de forma improvável ao trono da Pérsia. Aos olhos humanos, era uma ascensão meteórica, uma história de Cinderela em terras estrangeiras. Mas, por trás dos véus e dos ungüentos, da obediência aos eunucos e da beleza que cativou o rei, uma força maior já estava em movimento. Deus, que não era nomeado nas cortes persas, estava tecendo o primeiro fio de um plano complexo. Ester, uma judia exilada, tornava-se rainha de um dos maiores impérios da história, uma posição de poder e influência inimagináveis para alguém de sua origem. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Ester 4:14 NVI. Ecoaria mais tarde a pergunta de seu primo Mordecai, revelando a intencionalidade divina por trás de cada passo. Mordecai, seu primo e guardião, era um homem de fé e discernimento. Ele permaneceu fiel às suas raízes judaicas,
recusando-se a curvar-se diante de Amã, o poderoso vizir do rei. Essa recusa, aparentemente um pequeno ato de desobediência a um homem, desencadeou uma fúria desproporcional em Amã. Seu orgulho ferido transformou-se em um ódio virulento, não apenas contra Mordecai, mas contra todo o seu povo. A maldade de Amã era profunda, e ele não se contentaria com menos do que o extermínio completo de todos os judeus espalhados pelas 127 províncias do império. Ele consultou os Purim, as sortes, para determinar a data mais auspiciosa para seu plano genocida. A sorte caiu em um dia distante, o 13º dia do 12º mês, Adar, dando-lhe tempo para preparar o decreto e espalhar a notícia. Essa aparente sorte era, na verdade, mais um ponto na tapeçaria da providência divina, concedendo tempo precioso para a intervenção. O decreto foi emitido, selado com o anel do rei, e mensageiros foram enviados a cavalo por todo o império. A notícia da aniquilação iminente dos judeus causou um luto profundo. Sacos e cinzas, jejum e choro eram vistos em todas as cidades onde a ordem chegava. Mordecai, em sua angústia, rasgou suas vestes e lamentou em voz alta, chegando até a porta do palácio, onde Ester o viu. A princípio, ela não compreendeu a dimensão da tragédia, mas a insistência de Mordecai e a mensagem que ele lhe enviou, revelando a trama de Hamã e o decreto de extermínio, abriram seus olhos para a gravidade da situação. O peso do destino de seu povo recaiu sobre seus ombros. A posição de Ester era precária. Como rainha, ela tinha acesso ao rei, mas havia uma lei rigorosa. Ninguém poderia se apresentar ao monarca sem ser chamado. Fazer isso significava a morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro em sinal de favor. Ester não havia sido chamada à presença do rei por 30 dias, um sinal preocupante de seu possível desfavor. O medo era real, a ameaça era palpável. Foi então que Mordecai, em um dos momentos mais impactantes do livro, confrontou-a com a responsabilidade de sua posição. Não pense que, estando no palácio do rei, só você entre todos os judeus escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento virão de outro lugar para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. E quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Ester 4, 13, 14, NVI. Essa frase ressoa através dos séculos, um chamado à coragem e ao propósito. Não era apenas sobre Ester, era sobre a intervenção divina através de um vaso humano. A resposta de Ester foi um ato de fé e sacrifício. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ester 4:16, NVI. A cena é dramaticamente construída. O jejum de 3 dias, a oração silenciosa de um povo desesperado, a rainha vestindo suas vestes reais, mas com um coração humilde e determinado. Ela se aproxima da sala do trono, o coração batendo forte, a vida de seu povo pendurada por um fio. E o rei, por providência divina, estende o cetro de ouro, uma pequena ação, um gesto de favor, que significava vida. Ester, com sabedoria e estratégia, não revela imediatamente seu pedido. Ela convida o rei e Amã para um banquete. E depois para um segundo banquete. Essa demora, essa construção de expectativa, é mais um toque da mão invisível. Ela permitiu que a arrogância de Amã crescesse ainda mais. Na noite entre os 2 banquetes, o rei Assuero não consegue dormir. Uma insônia divina o assola. Para passar o tempo, ele pede que lhe leiam os registros das crônicas do reino. E por um acaso extraordinário, o leitor chega à passagem que narra como Mordecai havia descoberto e denunciado uma conspiração contra a vida do próprio rei, um ato de lealdade que nunca havia sido recompensado. O rei, perplexo, pergunta:
Que honra e que distinção foram dadas a Mordecai por isso? A resposta: nada lhe foi feito. Ester 6:3 NVI. Nesse exato momento, Amã entra na corte, vindo pedir permissão ao rei para enforcar Mordecai na forca que ele mesmo havia preparado. A ironia é cruel e divinamente orquestrada. O rei, sem saber da intenção de Amã, pergunta: o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã, em sua soberba, pensando que a honra seria para ele, descreve a mais grandiosa das homenagens. E o rei, para seu horror, ordena-lhe: vá depressa, pegue as vestes e o cavalo, como você disse, e faça tudo isso a Mordecai, o judeu, que se assenta junto à porta do rei. Não deixe de fazer nada do que você disse. Ester 6:10 NVI. Amã, o arqui-inimigo dos judeus, é forçado a conduzir Mordecai, seu rival, pelas ruas de Suzã, proclamando sua honra. A humilhação é completa e a semente da sua queda é plantada. No segundo banquete, Ester finalmente revela seu coração e o perigo iminente. Ela não apenas pede por sua vida, mas pela vida de seu povo. Se encontrei favor diante do rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida me seja concedida, e a vida do meu povo, conforme o meu pedido. Pois fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Ester 7:3-4 NVI. O rei, furioso ao descobrir a traição e a maldade de Amã, que ousou tramar contra a rainha e seu povo, ordena que ele seja enforcado na mesma forca que ele havia erguido para Mordecai. A justiça divina, embora silenciosa, é implacável. Ainda havia um problema. Um decreto real, uma vez emitido e selado com o anel do rei, não podia ser revogado, nem mesmo pelo próprio monarca. A lei persa era imutável, mas a providência divina encontra um caminho. O rei, agora ciente da verdade e com Mordecai em alta posição, ele recebeu o anel de Amã, emite um novo decreto. Ester 8:1-17. Este novo edito não revoga o anterior, mas concede aos judeus o direito de se defenderem, de se reunirem e de retaliar contra aqueles que os atacassem. O dia que havia sido escolhido para o extermínio tornou-se o dia da vitória e da libertação. Os judeus, antes alvos de um genocídio, agora tinham a permissão real para lutar por suas vidas. A alegria e a celebração substituíram o luto. O Purim, antes um símbolo de morte, tornou-se a festa da salvação, um memorial da intervenção divina. A história de Ester é um testemunho vívido da soberania de Deus. Ela nos lembra que Deus não precisa de grandes milagres espetaculares para agir. Ele opera através de eventos cotidianos, de decisões humanas, de coincidências, que na verdade são orquestrações divinas. A ascensão de Ester, a recusa de Mordecai, a insônia do rei, a arrogância de Amã, cada peça se encaixa perfeitamente na tapeçaria de sua vontade. É a manifestação de Romanos 8:28, onde sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. NVI. E Provérbios 16:33 nos assegura que a sorte é lançada no colo, mas do Senhor procede toda decisão. Mesmo quando o nome de Deus não é pronunciado, sua presença é inegável, sua mão é invisível, mas sua obra é manifesta. Ele é o Deus que age nos bastidores, que usa os fracos para confundir os fortes, que inverte as situações mais desesperadoras e que jamais abandona seu povo, mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. A narrativa de Ester nos convida a olhar além do óbvio, a discernir a mão de Deus em nossas próprias vidas, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Em um mundo onde o caos e a injustiça muitas vezes parecem prevalecer, a história de Ester nos oferece uma perspectiva de esperança e confiança. Ela nos desafia a perguntar: onde está Deus em minha situação atual?
E a resposta muitas vezes é: ele está lá, agindo nos bastidores, preparando o terreno para a sua intervenção, esperando que seus filhos ajam com fé e coragem para um tempo como este. A história de Esther, com sua tapeçaria de intrigas palacianas, ameaças genocidas e reviravoltas miraculosas, não é apenas um relato antigo de um povo distante. Ela é um espelho poderoso para a nossa própria jornada de fé, um lembrete vívido de que a mão de Deus opera de formas misteriosas e muitas vezes invisíveis, mesmo quando o silêncio divino parece ensurdecedor. Em nosso dia a dia, somos constantemente confrontados com desafios que nos fazem questionar: onde está Deus nisso tudo? Seja uma crise financeira inesperada, uma doença que abala a família, um conflito no trabalho que parece insolúvel, ou até mesmo a sensação de estagnação espiritual. A ausência aparente de uma resposta clara de Deus pode gerar angústia e dúvida. A primeira e mais profunda aplicação do livro de Esther é a confiança inabalável na soberania de Deus, mesmo no silêncio. Esther não tinha um profeta para consultar, nem um templo para ir em Jerusalém. Ela estava em um reino pagão, onde o nome de Deus não era invocado. Mas Deus estava lá. Ele estava orquestrando cada detalhe: a remoção da rainha Vasti, a ascensão improvável de Esther, a insônia do rei, a lembrança de um ato de lealdade de Mordecai. Para nós, isso significa que quando as respostas não vêm imediatamente, quando a oração parece não ser ouvida ou quando as circunstâncias parecem fugir completamente do nosso controle, Deus ainda está no trono. Ele está trabalhando nos bastidores, tecendo um plano que talvez não compreendamos agora, mas que no final revelará sua fidelidade e seu propósito. É a fé que nos permite descansar, sabendo que não há coincidências para o Criador do universo, apenas providência. Em segundo lugar, a pergunta de Mordecai a Esther: quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Esther 4:14 NVI. É um chamado direto ao nosso próprio posicionamento estratégico. Cada um de nós está em um lugar específico hoje, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa comunidade, em nossa igreja. Essas posições não são acidentais. Deus nos colocou onde estamos com um propósito. Talvez você seja um pai ou uma mãe que tem a oportunidade de moldar o caráter de seus filhos em um mundo confuso. Talvez você seja um profissional que pode influenciar um ambiente de trabalho com ética e integridade cristã. Talvez você seja um vizinho que pode estender a mão a alguém em necessidade, ou um amigo que pode oferecer uma palavra de esperança. Assim como Esther foi colocada no palácio para salvar seu povo, nós somos colocados em nossos palácios, nossas esferas de influência, para sermos luz e sal. A questão não é se temos um chamado, mas se estamos dispostos a reconhecê-lo e a agir quando a oportunidade se apresenta. Isso nos leva à terceira aplicação, a coragem para agir com fé. Esther enfrentou um dilema terrível. Agir significava arriscar a própria vida. Não agir significava a morte de seu povo, e talvez a sua própria. Ela escolheu a coragem declarando: se eu tiver que morrer, morrerei. Esther 4:16 NVI. Em nossas vidas, a coragem nem sempre se manifesta em atos heróicos grandiosos. Pode ser a coragem de perdoar alguém que nos feriu profundamente, quebrando um ciclo de amargura. Pode ser a coragem de falar a verdade em um ambiente onde a mentira é conveniente, mesmo que isso signifique enfrentar oposição. Pode ser a coragem de dar um passo de fé em uma nova direção, confiando que Deus abrirá o caminho. Ou a coragem de se posicionar pelos valores do reino em um mundo que os despreza. A coragem de Esther não veio da ausência de medo, mas da decisão de agir apesar do medo, impulsionada pela fé e pelo amor ao seu povo. A história de Esther
também ressalta o poder da intercessão e da comunidade de fé. Antes de se apresentar ao rei, Ester pediu que Mordecai reunisse todos os judeus em Susã para jejuar por ela por 3 dias e 3 noites. Ela não enfrentou o desafio sozinha. Em momentos de crise, a união em oração e jejum é uma força poderosa. Quando nos sentimos sobrecarregados, isolados ou sem recursos, buscar o apoio de nossa comunidade de fé, seja através de amigos, familiares ou irmãos na igreja, pode ser a chave para encontrar a força e a direção necessárias. A oração coletiva move montanhas e convida a intervenção divina de maneiras que a oração individual, por si só, talvez não consiga. Finalmente, a narrativa de Ester nos ensina sobre a reversão divina do mal. Hamã construiu uma forca para Mordecai, mas acabou pendurado nela. O dia que ele escolheu para o extermínio dos judeus tornou-se o dia de sua libertação e vitória. Essa é uma promessa poderosa para nós. Deus tem o poder de virar a mesa, de transformar o que o inimigo planejou para o nosso mal em uma bênção. Em Gênesis, José disse aos seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 50, 20, NVI. Essa verdade se repete na história de Ester e continua a se manifestar hoje. Aquela dificuldade que você enfrenta, aquela injustiça que você sofre, aquela porta que se fechou, Deus pode estar usando tudo isso como parte de um plano maior para o seu bem e para a sua glória. Que a história de Ester nos inspire a viver com os olhos abertos para a mão invisível de Deus em nossas vidas. Que possamos reconhecer nosso para um tempo como este, cultivar a coragem para agir com fé, buscar a força na intercessão e na comunidade, e confiar que não importa a escuridão que nos cerque, Deus é fiel para cumprir suas promessas e transformar o impossível em salvação. Ele está agindo, mesmo quando não o vemos, e Ele nos convida a sermos parte de sua obra redentora neste mundo.